Relembrando 15 jogos absolutamente lendários em Copas do Mundo. Começamos pelo pai dos milagres no futebol, que foi a final da Copa de 1954. A Hungria dos mágicos magiares vinha destroçando todos os seus adversários, aplicando algumas goleadas humilhantes, incluindo um 8-3 sobre a Alemanha Ocidental. E eis que a final da Copa foi justamente Hungria e Alemanha. Se os húngaros tinham goleado na fase de grupos, não seria diferente na final, né? Parecia que não, porque nos primeiros 10 minutos a Hungria abriu 2-0. Mas Morlock e Helmut Hahn foram buscar o empate heróico ainda na primeira etapa. Com o jogo 2-2, tivemos o alemão salvando o gol em cima da linha. E de forma simplesmente surreal, o alemão Hahn virou o jogo aos 84 minutos. A Hungria conseguiu pressionar e empatou em 3-3, mas o gol foi anulado por impedimento, para desespero desse torcedor aí. No final, 3-2 para a Alemanha, campeã naquela que foi uma das viradas mais improváveis e que ficou conhecida aí como o Milagre de Berna. Virou até filme. Hora de ir para 1966 falar de um jogaço protagonizado por Portugal. A seleção dos Tugas tinha passado na fase de grupos de forma tranquila, incluindo até vitórias contundentes sobre a Hungria e o Brasil. Então era surpresa de todos quando eles foram para as quartas de final enfrentar a Coreia do Norte, uma seleção bem mais fraca, e aos 25 minutos de jogo os portugueses estavam perdendo de 3-0, amigos. Simplesmente bizarro. Portugal foi para cima e começou a criar inúmeras chances, mas o gol não saía. Mas é nessas horas que os craques aparecem, e Portugal tinha apenas Eusébio do seu lado. O Pantera Negra protagonizou uma atuação épica naquele dia, marcou 4 gols e aos 59 minutos os Tugas já tinham virado para 4-3. Detalhe que o Eusébio comemorou o 4º gol assim, como se não fosse nada, saca? Como se fosse apenas a obrigação dele. Ainda deu tempo de José Augusto anotar mais um para fechar a conta e selar essa vitória sensacional. Portugal 5, Coreia do Norte 3. Outro jogo histórico foi quando você marcou um golaço, deixando o like no vídeo. Cringe, né? Pô, mas deixa o like aí, ajuda bastante, pô. A Copa do Mundo de 1970 ficou marcada pela reunião de muitos craques históricos, e a semifinal entre a Alemanha Ocidental e Itália foi um dos grandes eventos, mas nem o mais otimista amante do futebol poderia imaginar o quão bom seria aquele jogo no Estádio Azteca lá no México. Logo no comecinho, Boninsenha abre o placar para a Itália, que segurou o resultado até quase o fim, sofrendo uma pressão absurda. E detalhe que o goleirão italiano quase entregou a paçoca nesse lance aí, né? Numa semi de Copa, amigo. Pois é. Mas aos 90, Schellinger foi buscar o empate, aparecendo na área como uma flecha. O jogo então foi pra prorrogação e os alemães viraram logo no começo, com Gerd Müller brocando na pequena área numa falha absolutamente bizonha dos italianos. Apenas 4 minutos depois, o zagueiro Burgnisch empatou o jogo novamente, com assistência de um alemão. Tava todo mundo querendo entregar nesse jogo aí, cara. 6 minutos depois, ainda no primeiro tempo da prorrogação, o Riva virou o jogo pra Itália. E a essa altura, a Alemanha tinha sérios problemas, porque Franz Beckenbauer havia lesionado a clavícula, mas como a Alemanha não tinha mais substituições pra fazer, o Kaiser continuou jogando com uma tipóia, simplesmente o braço imobilizado, e segue o jogo. De forma heróica, os alemães foram buscar o empate na segunda etapa com Gerd Müller. A essa altura ninguém mais tinha unha nesses países de tanto roer, né? Mas logo na saída de jogo, a Itália já cria uma jogada e foi Gianni Rivera o responsável por dar números finais a esse jogo lendário, classificando a Itália pra final. Essa partida foi tão épica que ganhou um apelido bastante adequado: o jogo do século. A Itália passou para a final daquela Copa de 70, mas só para ser coadjuvante, né? Aquela vitória do Brasil representou possivelmente o maior jogo da história da seleção, quando o esquadrão composto por craques como Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho deram um verdadeiro show em campo. A partida até parecia que poderia ser equilibrada, né? Porque foi pro intervalo empatada em 1-1 com gols do Pelé e do Boninsenha. Mas a diferença era evidente, o Brasil se impôs ainda mais no segundo tempo e definiu o jogo com gols de Gerson, Jairzinho e por fim do capita Carlos Alberto Torres. Um gol que, visto desde o começo, mostrava como forte daquela equipe era o coletivo e que até hoje é considerado um dos maiores gols da história das Copas. Mas infelizmente a vingança da Itália viria em outro jogo de Copa do Mundo. Foi em 1982 que o Brasil, treinado pelo Tele Santana, tinha um timaço e foi enfrentar a pragmática seleção da Itália lá no estádio de Sarriá. A seleção brasileira era favoritaça e o centroavante dos italianos não tinha feito um golzinho sequer na Copa. Imagina a cara dos brasileiros depois de verem que esse mesmo centroavante marcou um hat-trick. Foi exatamente o que ocorreu. Sócrates e Falcão marcaram os gols do Brasil, mas Paulo Rossi simplesmente desencantou
encantou, meteu 3 gols no jogo e causou uma das eliminações mais traumáticas do Brasil na história das Copas. Poderia ter sido pior porque a Itália teve gol a princípio mal anulado, mas ficou ali consagrada a famosa tragédia do Sarriá. Ainda na Copa de 82, realizada na Espanha, tivemos mais um jogo sensacional na história desse torneio. Era uma semifinal entre França e Alemanha, em que ambas as seleções tinham gerações muito talentosas. Os gols de Littbarski e Platini garantiram um 1 a 1 no tempo normal, levando a disputa para prorrogação. De forma similar ao jogo do século, as duas equipes foram para cima e aí aconteceu o que a gente gosta de ver na prorrogação, né? Chuva de gols. Logo no comecinho, o Tressor fez 2 a 1 para os franceses. E logo depois, Giresse fez o 3 a 1, parecia ser o fim da conversa. Mas os alemães nas Copas, vocês sabem como são embaçados, né? Além da Rummenigge diminuiu o placar 5 minutos após entrar em campo já na prorrogação. E 6 minutos depois, Klaus Fischer marcou de meia bicicleta e empatou mais uma vez a peleja, que inevitavelmente foi para os pênaltis. Os alemães tinham saído de um 3 a 1 para um 3 a 3, chegaram para as penalidades com a moral lá em cima, venceram por 5 a 4 e se classificaram para a grande final. É impossível falar sobre o Mundial de 86 sem lembrar na hora de Diego Armando Maradona, e foi nessa Copa que ele escreveu um dos capítulos mais fantásticos da sua epopeia. Possivelmente no jogo mais emblemático da sua carreira, Maradona representava a Argentina contra a Inglaterra nas quartas de final. Num jogo pesadíssimo não apenas pelo contexto do futebol, mas também político, Maradona protagonizou 2 lances absolutamente históricos. Aos 51, anotou o famoso gol da Mano de Dios, um dos mais polêmicos de todos os tempos, e não satisfeito, só 3 minutos depois, fez o que é possivelmente o maior gol da história das Copas, driblando todo o país da Inglaterra até colocar a bola na rede. O Lineker até descontou para 2 a 1 também, mas a Argentina passou com uma atuação e com 2 gols que não saem da memória de quem ama futebol. Na Copa de 90, Holanda e Alemanha chegaram ao cume de uma rivalidade no futebol que vinha já sendo criada e nutrida desde a década de 70. Eram 2 escolas diferentes que tinham, por exemplo, feito a final da Copa de 74. E ambas as seleções possuíam gerações sensacionais com craques por todos os lados e fizeram um embate épico. Para retratar essa rivalidade com coisa de 20 minutos de jogo, Frank Rijkaard e Rudi Voller protagonizaram cenas lamentáveis que contaram até com uma cusparada do volante holandês. O resultado disso é que ambos foram expulsos e gol que é bom só foi sair no segundo tempo, com Jürgen Klinsmann. Aos 82, Andreas Brehme ampliou para a Alemanha. Detalhe que a Holanda tinha o atual bola de ouro, Marco van Basten, que chegou a perder um gol como esse aí, e foi uma das grandes decepções da Copa. O Gullit, outro holandês que era cracaço, perdeu um gol feito. E o gol tardio de Koeman não foi o bastante para uma reação dos holandeses. Novamente a Holanda por aqui, mas dessa vez para uma partida contra a seleção brasileira, que foi uma das melhores certamente da Copa de 94. Parecia que a dupla de ataque do Brasil, Romário e Bebeto, ia decidir aquele jogo com facilidade. Eles abriram 2 a 0 com direito àquela icônica celebração embalando o bebê. Mas apenas 1 minuto depois do segundo gol, Dennis Bergkamp marcou após cobrança de escanteio, e aí o Aaron Winter empatou o jogo já aos 76 minutos, dando toda a pinta de prorrogação, só que o Brasil tinha um cobrador de falta que tinha uma pedrada. E aos 81 minutos, o branco manda esse foguete cobrando falta, que por pouquíssimo não bateu no Romário. Naquele lance que se o Romário tivesse a bunda do Hulk, o gol não saía. Mas o gol saiu, o Brasil venceu por 3 a 2 e foi pra semifinal. E sabe o que é o mais incrível desse jogo? Quem tinha um zagueiro artilheiro, que tinha uma patada também de fora da área, era justamente a Holanda, com o Koeman. Mas naquele dia, o defensor que conseguiu fazer isso, na verdade, estava do outro lado, foi o branco. Outro 3 a 2 marcante da seleção brasileira veio na Copa seguinte, né, de 98, contra a Dinamarca nas quartas de final. Com questão de 2 minutos de jogo, a galera ainda pegando a cerveja antes de sentar no sofá pra assistir o jogo e tal, a Dinamarca saiu na frente com o Martin Jorgensen aparecendo na área pra mandar pra rede. Pouco depois, o Ronaldo deixou o Bebeto em ótimas condições e ele não deu chance pro Schmeichel. Aos 27 foi a vez do Rivaldo receber uma boa bola do Fenômeno e virar o jogo pro Brasil. Na segunda etapa, Brian Laudrup, irmão do craque Michael Laudrup, empatou novamente a peleja e ainda meteu essa comemoração toda debochada. Mas quem riu por último foi o Rivaldo, que mandou esse petardo de fora da área e definiu o placar final desse jogaço. Pelo menos até os 32 do segundo tempo, quando dá uma jogadaça da Dinamarca e o camarada só precisa empurrar pra empatar o jogo. Mas mandou pra fora, amigo. E aos 43, bola na área, a Dinamarca parte pro empate, mas a bola bate na trave. O Brasil segurou a pressão e na hora do apito final, o torcedor brasileiro conseguiu dar aquela soltada de ar assim, né, aquele alívio.
E a gente já vai direto pra Copa de 2010 na África do Sul pra falar de um embate que, cara, é dos mais históricos que já existiram aí, tá? Entre Gana e Uruguai nas quartas de final. O jogo no tempo normal foi 1 a 1 com gols de Muntari e Forlan. Quando a coisa foi pra prorrogação, os ganeses botaram um pezinho nas semis da Copa do Mundo. No finzinho do tempo extra, após o caos se instalar na defesa do Uruguai, o Adiá cabeceou pro gol e o Luizito Soares fez uma defesaça. O problema é que o Soares não era goleiro, né? Obviamente ele foi expulso e o pênalti foi marcado. Soares saiu de campo desolado, chorando muito, e os ganeses tinham de forma justa a chance de liquidar o Uruguai ali mesmo e ir para uma semifinal de Copa, que seria um feito histórico. Até hoje nenhuma seleção africana conseguiu chegar na semi. Asamoah Gyan foi pra bola aos 120 minutos para fazer e mandar seu país para a semifinal da Copa, mas mandou no travessão. Soares acabou sendo herói, meus amigos. A decisão da vaga foi para as penalidades. O Muslera catou 2 pênaltis e o Louco Abreu teve a pachorra de definir a vaga batendo de cavadinha. Haja gelo no sangue, né, amigo? Na Copa de 2014, ainda na fase de grupos, a gente tinha um confronto que tinha tudo pra ser acirradíssimo entre Holanda e Espanha. Essas duas seleções tinham decidido a Copa de 2010 na final. A Espanha vinha de uma geração repleta de craques que tinha vencido 2 Eurocopas seguidas e uma Copa do Mundo. E os caras começaram abrindo o placar com o Xabi Alonso de pênalti. Mas o jogo foi pro intervalo empatado após um gol antológico de cabeça de Robin van Persie, que encobriu o goleiro de peixinho, coisa linda demais. Tava tudo equilibrado, tudo disputado, mas no segundo tempo a coisa desandou. A Holanda voltou com sangue nos olhos e passou o trator em cima dos espanhóis, com mais um gol de Van Persie, com um gol de De Vrij e 2 de Robin, que colocou a defesa espanhola no bolso. Aquele jogo contou com uma falha bizonha do Casillas e desmoronou a atual campeã Espanha, que acabou caindo na fase de grupos. Ainda deu pra sair essa foto histórica pra marcar o jogo de vez. Só que o brasileiro é um povo solidário, a gente não poderia deixar os espanhóis irem visitar o Brasil e saírem com a maior humilhação do torneio, né? Por isso ocorreu o fatídico dia 8 de julho de 2014 no Mineirão. Semifinal de Copa, Brasil e Alemanha, quando aos 90 minutos de jogo, Oscar faz uma jogadaça, entorta a defesa alemã e manda pro gol. Esse gol quase foi da classificação do Brasil pra final daquela Copa, só que infelizmente naquela altura os alemães já tinham metido 7. Um jogo que sem dúvida foi histórico, talvez não tanto pelo espetáculo, mas sim pela humilhação. Cara, eu cansei de falar desse jogo já, cara. Não, toda hora é isso, cara. Todo vídeo. Não, já deu. Tá chato já. O 7 a 1, cara. O 7 a 1 é eterno, velho. Não tem que falar, porque tipo assim, ó. Maiores humilhações. Pô, se tu não falar do 7 a 1, tá maluco. Maiores goleadas. Se tu não falar do 7 a 1, tá maluco. Principais eliminações do Brasil. Então, cara, tem tantos assuntos que acabam caindo no 7 a 1, saca? É impossível você não falar do 7 a 1, tipo, milhões de vezes. Outro jogo fatídico em Copas do Mundo aconteceu em 2018 nas oitavas de final entre Bélgica e Japão, e eu já explico por quê. Os japoneses faziam uma eliminatória impecável e colocaram a mão em uma classificação histórica ao meterem 2 a 0 contra os belgas na segunda etapa, com gols de Haraguchi e Inui. Só que a famosa ótima geração belga começou a correr atrás. E aí 2 grandes jogadores saíram do banco pra mudar a história. Chadli e Fellaini entraram aos 65 e logo aos 69. A reação da Bélgica começou com Vertonghen fazendo gol absurdo de cabeça. Aos 74, o mito Fellaini empatou a partida, fazendo o que ele mais sabia fazer, que é cabecear bem uma bola com as suas lindas medeixas. E foi aí que apareceu a inocência, tá? Pra não dizer tancice mesmo dos japoneses. Acréscimos da partida, oitavas de final da Copa. Você jogando contra uma ótima seleção belga. Tem escanteio pro Japão, o que eles fazem? Vão todo mundo pra área praticamente, velho. E o maluco simplesmente cobra o escanteio na mão do Courtois. O goleirão inicia um contra-ataque fulminante contra o time do Japão, escancarado, e concretizam a virada com um gol de Chadli no finalzinho. Foi uma das maiores inocências e nubices que eu já vi na Copa do Mundo, e o que torna esse evento ainda mais memorável é que os belgas passaram pelo Japão pra enfrentar quem? O Brasil. E aí tiraram o Brasil, né? Eu com certeza preferiria ter enfrentado o Japão naquela época. Fechamos então com chave de ouro falando de mais um jogaço da Copa de 2018, que foi as oitavas de final entre França e Argentina. A albiceleste de Lionel Messi chegava toda bagunçada para enfrentar um sólido time da França. E foi nesse jogo que o mundo tomou conhecimento de um craque geracional. Mbappé começou os trabalhos dando uma arrancada surreal, arrastando toda a defesa argentina e só sendo detido com falta dentro da área, pênalti, o Griezmann bateu e abriu o placar. Eis que o Di Maria do nada tira uma carta da manga e manda um foguete de fora da área para empatar
empatar. A Argentina deu a famosa empolgada e virou o jogo no segundo tempo, com o mercado desviando um chute do Messi. Pouco depois, o Pavard fez um gol absurdo de fora da área, que depois até seria eleito o melhor gol do torneio. E aí o Mbappé sacramentou a atuação histórica, marcando 2 gols e definindo a vaga para as quartas de final. Agüero até anotou o terceiro gol argentino, mas não foi suficiente. A Copa do Mundo, sem dúvida, é repleta de jogos históricos, né? A gente poderia fazer um vídeo gigantesco com centenas de jogos, mas buscamos esses aqui, tá? Tentando variar um pouco também nas seleções envolvidas, até pra não ficar falando só do Brasil, só do Brasil. O Brasa tem tipo uns 500 jogos lendários na Copa do Mundo, né? Mas deixa nos comentários qual é o jogo de Copa mais épico que você já viu. Esperamos que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda na divulgação. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!